Gente, o meu objetivo aqui não é fazer que as pessoas tomem alguma decisão de quem vai votar. Eu quero apenas fazer uma reflexão e uma análise de dois fatos que aconteceu na história do Brasil para que a gente possa fazer a escolha. Mas o meu objetivo principal é que você, que faz parte desse universo de mais de 36 milhões de pessoas, de eleitores, que não votaram, o que não votou, né, se absteve de votar, e os eleitores que não votou em branco, né, ou anularam o seu voto. O voto, gente, é algo extremamente importante. Veja o que aconteceu no Chile, onde a sociedade não quis participar, uma boa parcela não quis participar da eleição, e agora estão vivendo o resultado de quem votou. Deixa eu ver se eu melhoro essa luz aqui. Então, a gente viver o resultado dos votos de outras pessoas, isso é muito ruim. Então, eu quero fazer uma análise bem simples do que aconteceu no Brasil, né, recentemente. Eu vou pegar a partir dos 14 anos do governo do PT, que foi feito, né? O Lula, nos seus primeiros anos, né, de governo, o Lula pegou um avião decolando. O presidente Fernando Henrique Cardoso, né, nos seus dois governos, deixou o país numa situação muito boa economicamente e o cenário externo era muito propício ao crescimento. Então tava os países dos BRICS, todo mundo crescendo, o mundo estava numa situação muito boa, favorável ao crescimento. E muitos países aproveitou aquele momento e realmente cresceram e se organizaram as suas estruturas econômicas. Então foi isso que aconteceu no mundo. E o Brasil aproveitou essa mesma oportunidade. Olha, no início do governo Lula foi muito bom. Tinha muito emprego, a economia estava bem e as coisas estavam caminhando muito bem. E aí veio, né, o cara, parece que o Brasil fez assim, o cara fez, voou, levantou o voo e chegou lá, estava naquele céu de brigadeiro. No lugar de aproveitar a viagem, né, para planejar melhores políticas públicas e desenvolvimento, o que foi feito ali? Aí veio, né, a política do toma lá da cá, veio o mensalão, né, veio o rombo dos postares, veio o envio de muito dinheiro do contribuinte para as ditaduras, né? Então foram o Brasil enviou dinheiro a rodo, né, para os outros países. Então foi um gasto absurdo do dinheiro do contribuinte nessa situação e teve a grande política do toma lá da cá. Então as estatais sofreram muito, estatais, o setor elétrico sofreu bastante, a Petrobras sofreu muito com dívidas e mais dívidas, né, que houve grandes desvios. Então teve a questão do mensalão, teve o petrolão, teve o postale, então teve isso e teve uma política de inchar o Estado de funcionário público, né, se apoderaram, né, o Brasil inchou muito isso aí e o Brasil ficou esse grande navio, né, que não conseguia se mexer. Ficou um transatlântico perdido no meio do oceano que não conseguia sair do lugar. Ficou inchado demais. O Brasil inchou em muito custos e o Brasil parou de andar e termina o governo Dilma com um PIB negativo. 2 anos de governo Dilma, o PIB ficou negativo. O PIB no governo Dilma, ele teve uma queda maior do que no governo Bolsonaro com pandemia e guerra, né? Então, isso foi o fato que aconteceu. Eu não sei que posição política você tem, o que é que você quer fazer, mas eu estou mostrando os fatos. Você pode pesquisar, né? Eu acho que é importante você ir pesquisar, dar uma olhada, estuda esse negócio para tomar uma decisão. Agora, o que é importante é que você vote. Votar é muito importante. Agora, o que é que tem do outro lado? Do outro lado tem um governo, um presidente que tem uma fala, uma verbalização muito de comunicação muito ruim, falta muito comunicação no governo para mostrar o que foi feito. Mas é fácil você entender o que foi feito. Tá aí os dados. Então o Brasil, o governo Bolsonaro pega um desemprego de 14 milhões de pessoas e está entregando abaixo de 9 milhões de pessoas. Ou seja, ele foi contratado para viver
tá? Na economia, entrar na economia formal, mais de 5 milhões de trabalhadores. Isso é fato. Hoje, a nossa inflação, pós-pandemia e o mundo em uma guerra, que está lá, da Rússia e da Ucrânia, o Brasil tem uma inflação hoje que do G20 é a sexta inflação maior do mundo. Ou seja, tem 14 países com a inflação maior do que a do Brasil dentro do G20, que são os 20 países mais ricos do mundo. E o Brasil hoje é a oitava economia do mundo e a gente pegou essa economia numa situação muito séria. Então, o nosso Brasil hoje está atraindo investimento do mundo, está começando a colher, né, as privatizações, né, as concessões de portos e aeroportos. Tem muito dinheiro vindo para investimento. Se investiu muito em infraestrutura, com a participação privada, com essas concessões de rodovia, está tendo um investimento muito grande nisso aí. O nosso modal de transporte ferroviário, que não existia, está começando a existir, porque houve construção de ferrovias. Então a gente tem isso hoje no Brasil, que a gente não tinha. A gente só dependia do transporte rodoviário. A gente tem hoje o transporte marítimo, né? Que a gente também tem isso, melhorou muito o transporte de cabotagem no Brasil. Os nossos portos estão atraindo muito investimento. Então, muita coisa está acontecendo no Brasil. Qual é o problema do governo Bolsonaro? É a comunicação desses números. É mostrar para a sociedade o que realmente aconteceu na nossa economia. Então, é isso que a gente tem que entender. Existe uma falta de comunicação. Por quê? Porque existe um consórcio da imprensa, né, que bombardeia um candidato à presidência, e existe também a questão do nosso sistema judiciário, que está sendo um sistema, em vez de ficar dentro das 4 linhas da Constituição, que é a sua função, guardar a nossa Constituição, esse STF, ele está participando como se fosse eleito pelo povo. E ele não foi eleito pelo povo. O Poder Judiciário, ele não legisla, ele não cria leis, ele não governa. Quem governa é o Executivo, é o Presidente da República, os governadores são esses que são os executivos, e o Legislativo é o Congresso Nacional e as câmaras de vereadores, as câmaras e a Assembleia Legislativa, esses são o nosso Legislativo. Mas o nosso Judiciário, infelizmente, está participando como se fosse eleito pelo povo. Tem esse erro aí, que precisa de correção. A gente precisa tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Por isso a importância do seu voto. Você que não votou, você que anulou o seu voto, você precisa entender o que está acontecendo no seu país e participar para fazer parte dessa mudança que o Brasil precisa fazer. Então aqui, se você quer realmente que o seu país se transforme numa ditadura, né, virar uma Argentina, né, que o Brasil, acho que não virar a Venezuela não vai virar não, mas uma Argentina ele pode virar, porque a Argentina já foi um país muito rico e hoje está nessa situação economicamente quebrada. O Brasil é um país muito resiliente. O Brasil é assim, os economistas, os cara mais punk da economia não conseguem cravar, dizer o que realmente vai acontecer no Brasil. Só que eles têm alguns pontos que realmente é importante. Existe uma conta que realmente essa conta é preocupante. Porque cada vez que o Brasil perde uma oportunidade de crescimento com essa questão de uso indevido dos orçamentos públicos, gera-se uma conta, um passivo. Veja o que foi que o governador Zema disse agora quando estava apoiando o presidente Bolsonaro. Ele disse que herdou do PT uma dívida de mais de 6 bilhões. Ora, imagine você pagar 6 bilhões, a quantidade de energia que foi desperdiçada aí para gerar essa riqueza, para se pagar essa conta. Imagina esse dinheiro sendo feito, aplicado em outras coisas que Minas precisa, como o seu metrô, que Minas está querendo, o metrô de Belo Horizonte, né? Como as rodovias de Minas que precisam ser restauradas, né? Como a saúde pública de Minas, como a educação de Minas, né? Como a segurança pública de Minas. Imagina 6 bilhões investidos nessa situação. Como não estaria o estado de Minas Gerais hoje?
Então são essas perdas de tempo devido a desvio de dinheiro público que acontece na herança do governo do PT. E imagine, potencialize isso para vários estados da federação e veja o que realmente aconteceu. Por que que o nosso sudeste, sul, tem crescido bastante? Por que será que São Paulo ele tem a produção de 40% do PIB? Porque São Paulo teve muito pouco governo PT. São Paulo há muitos anos vem sido governado pelo PSDB. Adelante é igual, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa em termos de gestão. Eles têm, agora essa associação entre Alckmin e o PT, o Alckmin está fazendo papel de bobo, é uma figura decorativa, ele não vai fazer nada. O próprio Boulos já declarou isso, que ele ali é só uma figura decorativa. Então, mas o Rodrigo Garcia, que é do PSDB raiz, ele disse, PT aqui não, eu vou apoiar o Tarcísio. Então esse cara deve ter algum conhecimento, né, para poder tomar uma decisão dessa. Então é preciso que a sociedade entenda o que está em jogo e que você, camarada, cidadão, que não votou no primeiro turno, vote no segundo turno. O Brasil precisa muito de você. O Brasil precisa da sua participação para que a gente não vire um país como o Chile, né? Que as pessoas não votaram, quem foi eleito foi uma pessoa e está aí o resultado. O Brasil não pode perder essa oportunidade. O Brasil a sociedade já votou em um Congresso melhor. A gente hoje já tem um Congresso muito melhor do que teve nessa legislação. A próxima legislação vai ser um Congresso muito melhor, um Congresso com mais reformista, um Congresso mais participativo, onde pessoas querem melhorar o Brasil. Não fique de fora dessa melhoria, dessa mudança. Participe, dê o seu voto. Se você não quer mudança, quando você acha que Lula deve votar, vai lá e vota no Lula. Mas se você acha que Bolsonaro deve continuar, vai lá e vota no Bolsonaro. Só não deixe de votar, porque o seu voto é muito importante para o futuro do nosso país. Ok? Um grande abraço, Delano Santos, na área. Tchau!